E aí, a gente ouve falar de roubo e assalto praticamente todo dia no noticiário, né? Mas será que a gente entende mesmo o que a lei diz sobre isso? Hoje, vamos mergulhar de cabeça no famoso artigo 157 do Código Penal para desvendar todos os detalhes de um dos crimes mais complexos que existem no Brasil. Vamos começar? Para começar, já lanço uma pergunta. Para a justiça, qual é a diferença real entre um empurrão e um tiro durante um assalto? Pode parecer óbvio, mas a lei tem umas particularidades bem surpreendentes. E essa pergunta é a chave para a gente entender como pequenos detalhes transformam completamente as consequências de um crime. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar do básico, entendendo o que é o roubo, depois vamos ver os tipos diferentes, o que faz a pena aumentar, a polêmica sobre o tipo de arma e, por fim, vamos chegar nos cenários mais graves, que envolvem até a morte. Cada passo vai desvendando uma camada nova desse assunto. Então, vamos lá. O que de fato transforma um ato em roubo? O ponto central não é só pegar algo que não é seu. O que define tudo é o como isso é feito. É justamente a presença da violência ou de uma ameaça grave que muda tudo de figura. A lei é bem clara. Para ser roubo, precisa ter duas coisas juntas: o ato de pegar o bem e o uso de grave ameaça ou violência para conseguir fazer isso. Se não tiver essa segunda parte, o crime é outro, provavelmente um furto. E veja que a pena base já começa bem alta, de 4 a 10 anos de reclusão. Essa diferença entre furto e roubo pode ser muito sutil na prática. Pensa na clássica trombada. Se alguém só esbarra para distrair e pegar a carteira sem que a pessoa perceba, isso é furto. Agora, se essa trombada for um empurrão forte para desequilibrar a vítima e arrancar a bolsa, aí já virou roubo. A presença da violência muda tudo. E aqui a gente já quebra um mito bem comum. Ah, mas e se o ladrão anuncia o assalto, é violento, mas a vítima não tem nada de valor? Bom, para a lei, isso não anula o crime. A intenção de roubar existiu e a violência aconteceu. Por isso, a pessoa responde por tentativa de roubo. Ok, com a base definida, a coisa começa a ficar um pouquinho mais técnica. O momento exato em que a violência acontece pode mudar completamente a classificação do crime. Parece um detalhe, mas, para o direito, faz uma diferença gigantesca. Existem basicamente duas modalidades. O roubo próprio é o mais clássico, aquele de filme. A pessoa chega, ameaça e depois pega o celular. A violência vem antes para conseguir o bem. Já no roubo impróprio, a ordem se inverte. Pense em alguém que furta um objeto numa loja, sem ninguém ver. Mas na hora de sair, o segurança percebe e a pessoa agride o segurança para conseguir fugir com o objeto. A violência veio depois, para garantir a fuga. E olha só que curiosidade jurídica. O roubo impróprio não admite a forma tentada. O raciocínio é que, a partir do momento em que a violência é usada depois do furto para garantir a fuga, o crime já se completou. Ou ele acontece por inteiro, ou não acontece. Mas aquela pena de 4 a 10 anos que a gente viu é só o começo. A lei prevê várias situações que tornam o crime ainda mais grave e, claro, a punição fica bem mais pesada. A pena pode aumentar de 1/3 até a metade por causa de fatores como esses aqui. E a lógica faz sentido, né? Um roubo cometido por 2 ou mais pessoas é muito mais intimidador. Restringir a liberdade da vítima, como num sequestro relâmpago, causa um trauma gigantesco. Cada um desses pontos eleva a gravidade do que aconteceu. Chegamos a um dos tópicos que mais gera debate: o uso de armas. E se for uma arma de brinquedo? E uma arma de verdade, mais descarregada? A resposta da lei para isso mudou bastante com o tempo e hoje é bem específica. Vamos entender de vez? Olha só, a consequência muda muito dependendo da arma. Se for uma arma de fogo de verdade, funcionando, a pena já aumenta em 2/3. Se for de uso restrito, como um fuzil, a pena simplesmente dobra. Agora, o ponto que muita gente se confunde. Arma de brinquedo ou até uma arma de verdade sem munição não causam esse aumento específico. Elas servem para caracterizar a grave ameaça do roubo, claro, mas a lei entende que falta o perigo real para justificar o aumento de pena. Já a faca, a chamada arma branca, tem o seu próprio agravante. Agora a gente precisa mudar um pouco o tom porque vamos falar do cenário mais trágico de todos, a consequência mais grave do crime de roubo, o latrocínio. É quando a violência usada para roubar acaba resultando na morte de alguém. A definição é direta. Latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado morte. E a pena? A pena salta para um patamar de 20 a 30 anos de reclusão. É uma das mais altas do nosso Código Penal, o que mostra o peso que a lei dá à proteção da vida. Esse quadro pode parecer confuso, mas a regra principal, que vem da súmula 610 do STF, é bem direta. Presta atenção na segunda linha. Se a morte acontece, o latrocínio é considerado consumado, ou seja, completo.
E isso vale mesmo que o criminoso não tenha conseguido levar um centavo. A perda da vida já consuma o crime na sua forma mais grave. E esse ponto é fundamental. A responsabilidade pelo resultado é de todos. Se um grupo de 3 pessoas vai fazer um assalto e só uma delas atira e mata a vítima, a lei entende que todos que participaram do roubo assumiram o risco de que aquilo pudesse acontecer, ou seja, todos respondem por latrocínio. Para a gente fechar, vamos analisar uma interpretação da lei bem recente e que vai contra o senso comum. A questão é, e se um único assalto causar mais de uma morte? Como a justiça lida com isso? O que a gente pensa de imediato? Bom, 2 mortes, 2 crimes, certo? Parece lógico. Só que, numa decisão de 2024, o Superior Tribunal de Justiça entendeu diferente. O raciocínio técnico é que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Se a ação criminosa foi uma só, para roubar uma única vez, então o crime de latrocínio é um só, não importa o número de vítimas fatais. Essa citação resume bem a lógica do tribunal. A unidade do crime é o que manda. Mas isso não quer dizer que as múltiplas mortes são ignoradas de jeito nenhum. O que acontece é que o juiz, na hora de dar a sentença, vai considerar essa tragédia maior para aplicar uma pena muito mais dura, lá perto do teto de 30 anos, mas tudo dentro de um único processo por latrocínio. E a gente termina com essa reflexão. Toda a discussão sobre o artigo 157, e principalmente sobre o latrocínio, nos leva a essa pergunta de fundo. Como a lei equilibra a proteção do patrimônio com a proteção da vida? O latrocínio é classificado como um crime contra o patrimônio, mas sua consequência mais terrível é contra a vida. Deixar essa questão no ar talvez seja a melhor forma de encerrar, mostrando toda a complexidade que existe no coração da justiça criminal.